Acreditem se quiser, mas antes de Zico, Pelé, Maradona, Garrincha e tantos outros craques, existiu um em especial, cuja história não terminou bem. E essa é a sua história. Então, depois da vinheta, chega junto! Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, como eu falei antes da vinheta, antes mesmo de Pelé, Zico, Maradona, Mané Garrincha até, se duvidar até mesmo antes de Neymar Júnior, Ronaldo Fenômeno, Adriano, Kaká, Cafu e etc, 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 existiu um outro craque, que foi da glória como estrela a morte em um hospício. Pois é. Esse ano completa-se o centenário de um craque, de um dos grandes nomes da estrela solitária. Aí se eu falar, estrela solitária? Pois é, é assim que é conhecido o Botafogo, do Rio de Janeiro. E aliás, é a história de um dos grandes nomes do Botafogo que eu vou contar hoje para vocês. Porque no dia 12 de fevereiro de 1920, na cidadezinha de São João Nepomuceno, em Minas Gerais, nascia Heleno de Freitas. Aliás, um beijo para minha família aí em Minas, viu? Minha vovó era mineira, meu vovô era mineiro, meu bisavô também era mineiro, ou seja, Minas corre aqui nesse sangue, viu? Pra vocês terem uma ideia. Pois então, Heleno de Freitas foi, como se pode se dizer, uma estrela que cativou até mesmo um dos mais célebres poetas de todos os tempos. Um jovem foca que depois se tornou um dos grandes nomes da literatura. O grande Gabriel Garcia Marques. Se você já ouviu falar do livro 100 Anos de Solidão, ou Crônica de uma Morte Anunciada, sem dúvida, ou então, esses filmes, ou então Olhos de Cão Azul, vocês podem ter ouvido falar de Gabriel Garcia Marques, o poeta colombiano. Acreditem. E quando Gabriel Garcia Marques ainda era um foca no jornal El Heraldo lá de Barranquilla, na Colômbia, Heleno já brilhou nos gramados colombianos. Pois é. E olha isso, gente. Pra vocês terem uma ideia, no ano em que Heleno migrou para Colômbia, que foi no longínquo ano de 1950 e que ele já estava sendo consumido pela doença que posteriormente mataria, vários ídolos já haviam migrado para lá, entre eles argentinos como Di Stefano e Néstor Rossi. Porém, quem acaparou a atenção do grande Gabriel Garcia Marques foi Heleno. Acreditem. E olha só o que ele fez. Gabriel Garcia Marques comparou o estilo de jogo de Heleno com de um autor de romances policiais, que curiosamente era o que o Gabriel era, né? Ele tinha sentido de cálculo, movimentos, agilidade e desenlaces rápidos e surpreendentes. Pois é. Heleno morreu no dia
8 de novembro de 1959, aos 39 anos, jovem. Aliás, 8 de novembro para mim é um dia que eu posso dizer triste, porque foi nesse dia, 8 de novembro, só que do ano passado, em que, infelizmente, eu perdi a minha avó. Acreditem. Dói um pouco, dói, mas a gente tem que entender que a vida segue, né? Pois bem. Mas voltando a Heleno de Freitas. O estilo de jogo dele, impossível, irascível, às vezes até um pouco agitado, pode-se dizer, rendeu a ele um apelido e tanto. Gilda. Aí vocês vão falar, Gilda? Pois é, Gilda, na verdade, era uma personagem meio geniosa do cinema, que era vivida por Rita Hayworth, que posteriormente dizem os homens dormem com Gilda, mas acordam comigo. Mais ou menos isso. E ele terminou se transformando em um dos grandes personagens do futebol brasileiro. Eu falei pra vocês. Isso foi antes de Pelé, Garrincha, até mesmo antes de Zagallo, pra vocês terem uma ideia. Surgiram vários craques, mas o primeiro grande craque pode se considerar Heleno de Freitas. E ele é um personagem, aliás, ainda hoje, ele é um personagem tão fascinante, mas tão fascinante, que rende histórias. Foi lançado um livro em sua memória. Aliás, sua vida foi retratada no cinema, no filme Heleno, que foi protagonizado por Rodrigo Santoro. Um detalhe, um vascaíno interpretando um ídolo do Botafogo. O cinema tem essas coisas, viu? Pra vocês terem uma ideia. Outra coisa. E palavras de Marcos Eduardo Neves, autor do livro biográfico Nunca Houve um Homem como Heleno, lançado em 2003. E eu vou ler aqui as palavras de Marcos Eduardo Neves. O Heleno transcende o fato de ser um jogador de futebol. Ele é um dos personagens brasileiros mais fascinantes de todos os tempos. Ele escolheu ser jogador de futebol pelo ego de querer ser aplaudido por 40 mil pessoas. Olha por que ele é chamado de Gilda. Mas poderia ser um diplomata, seguir carreira no direito. Ele seria relevante e de sucesso em qualquer área. Mas ele acabou se tornando um dos grandes nomes do futebol, hein? E a partir desse ano, provavelmente, já vai ser disponibilizada a terceira edição da biografia. Não sei se já foi, né? Tem que dar uma olhadinha. E o livro será lançado pelo selo Museu da Pelada, que é um braço editorial dos esportes dedicado, que é da recém-criada editora Approach. E mais palavras de Marcos Eduardo Neves. Helena é uma história atemporal, de jogadores que se perdem por questões serias de drogas, doenças, pois é. Nós acompanhamos o que aconteceu com Adriano, um craque que tinha tudo para dar certo. Mas infelizmente a bebida tirou o imperador do rumo. Quantos que não perderam a vida de maneira meio trágica, como Denner, que no auge do sucesso morreu num acidente de carro. Ou como Justin Fashanu, um dos grandes nomes do futebol inglês, que infelizmente, por causa de sua orientação sexual e da discriminação sofrida, terminou tirando a própria vida. Quantos não tiveram finais trágicos? Heleno não escapou incólume. Pra vocês terem uma ideia, quando ele foi pra Colômbia, quando ele brilhou nos gramados do Júnior Barranquilla, que aliás, Barranquilla, terra de Shakira, ele já estava sendo consumido por uma doença que o matou posteriormente. A sífilis. Aí vocês vão falar, a sífilis mata?
Naquele tempo matava. Pra vocês terem uma ideia, anos 50. E a sífilis que ele tinha já estava meio que acabando com os nervos dele. Pra vocês terem uma ideia. E ele foi da glória ao drama. Ou como pode-se dizer, do luxo ao bicho. Continuando. Pra vocês terem uma ideia, ele levava uma vida de luxo em Copacabana. Luxo, boemia, né? E olha só, ele podia ter sido, ó, bem como o Marcos Eduardo falou, ele podia ter sido diplomata, mas ele preferiu brilhar no futebol. Por que ele poderia ter sido um diplomata? Porque o pai dele era um negociante do café e a mãe professora. Naquele tempo, a profissão de educador era muito valorizada e muito respeitada. E ele começou a jogar futebol ainda lá em São João Nepomuceno. Mas como o pai morreu muito precocemente, o que acontece? A família teve que se mudar para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, gosto de você. E como ele foi morar em Copacabana, ele jogava umas peladinhas ali no posto 4, o que chamou a atenção de Neném Prancha. Aí vocês vão falar, quem é Neném Prancha? Foi um dos cartolas da época, que o levou para jogar no Botafogo quando ele tinha 15 anos. E em 1939, liderado por João Saldanha, ele estreou no futebol profissional. E já de cara se converteu no maior astro da estrela solitária. E ele ainda chegou à seleção brasileira. Chegou. Mas as noitadas, o comportamento furioso dele em campo, ele era bem agitado, né? Era à toa que o apelido dele era Gilda. Isso acabou esvaziando o espaço dele em campo. Esvaziando. E o que todo mundo achava que era uma crise de jogador, que era... o cara veio do berço de ouro, o cara era rico. Dizia que eu bordo desse, mas não era. Era o avanço da sífilis. O sistema nervoso dele estava sendo atacado. Após 4 anos e 10 meses de internação em um hospício na cidade de Barbacena, já consumido e devorado pela sífilis, no dia 8 de novembro de 1959, Heleno de Freitas morre. Jovem, consumido por uma doença que na época matava. Hoje a sífilis tem tratamento. Aliás, a sífilis hoje parece que tem cura. Mas nos anos 50 não era bem assim. O prédio do hospício onde ele ficou internado foi demolido há alguns anos atrás, para vocês terem uma ideia. Aqui. A Casa de Saúde São Sebastião, onde ele ficou internado, funcionou até 1995. Depois foi transformado em hotel e hoje não existe mais. Heleno foi internado na casa em dezembro de 1954. Morreu em 8 de novembro de 59. Quase 5 anos de internação. Quando ele estava no Júnior Barranquilla, que ele chamou a atenção de Gabriel Garcia Marques, a doença já vinha avançando. O que acontece? Barbacena era tida como a capital da loucura, porque era ali que funcionavam vários asilos para loucos, como o Asilo Central de Barbacena, que posteriormente foi chamado de Hospital Colônia, e a Casa de Saúde São Sebastião.
Por ano, eram cerca de 3.500 pacientes recebidos em Barbacena. Muitos, hein? E média de óbitos, 700. Para vocês terem uma ideia. A Casa de Saúde de São Sebastião, que foi inaugurada em 1948, era a melhor que tinha, que no caso era para pacientes de melhor condição financeira, como o caso do Heleno. Olha, eu vou ver se eu deixo para vocês, vai aparecer no final, algumas fotos dessa casa de saúde, para vocês verem como era. Olha, quando eu contar aqui para vocês como ele ficou, vocês vão falar. Já que a partir de 1957, como a saúde e a sanidade mental dele foram declinando, ele perdeu muito peso. Ele ficou careca, porque os cabelos caíram, os dentes enfraquecidos. Começou a agir de forma violenta, a comer papel, a rasgar as roupas com os dentes. E o que acontece? Na manhã do dia 8 de novembro de 1959, o enfermeiro o encontrou morto. Seu corpo descansa no cemitério São João Batista da cidade de São João Nepomuceno, sua terra natal. E em 2012, o filho ilustre de São João Nepomuceno foi homenageado com uma estátua de 2,30 metros de altura em sua memória. Ou seja, ele chegou, olha, pra vocês terem uma ideia, ele chegou no Rio aos 13 anos. Ele era formado em Direito, se formou no dia 21 de dezembro de 1946 pela Faculdade Nacional de Niterói, no Rio de Janeiro. Pra vocês terem uma ideia, na época o Rio de Janeiro era a capital federal, o que deixou de ser em 1960 com a inauguração de Brasília. E aliás, para vocês terem uma ideia, depois que Brasília foi inaugurada, o Rio de Janeiro passou a ser considerada a capital do estado da Guanabara, hoje estado do Rio de Janeiro. Continuando. Ele foi artilheiro do Carioca com 34 gols em 32 jogos, isso no ano de 1942. E sua estreia na seleção brasileira foi no dia 17 de maio de 1944. Ainda marcou um gol, hein? Foi numa vitória de 4-0 sobre a seleção do Uruguai. Continuando, mais algumas coisas aqui da linha do tempo dele para vocês verem. Ele ainda jogou no Boca Juniors, da Argentina. Pois é. No dia 6 de junho de 1948, ele fez a sua estreia pelo time do La Bombonera. Fez 2 gols na vitória de 3-0 sobre o Banfield. Olha isso. Mas, como em abril de 1949 ele era reserva no Boca e já estava sendo rejeitado no Botafogo, ele assinou contrato com o Vasco da Gama. E pouco menos de 2 meses depois, no dia 18 de junho, fruto de seu casamento com Ilma Miranda, nasce seu único filho, Luiz Eduardo. Em fevereiro de 1950, infelizmente, ou felizmente, pode-se dizer, ele, cortado da Copa, foi para o Atlético Júnior de Barranquilla, onde ele foi recebido como uma grande estrela. E em novembro de 1951, ele faz o seu primeiro jogo no Maracanã pelo América do Rio. E é expulso aos 25 minutos. Vocês vão falar, nossa, a história desse cara é grande. Bom, gente, é uma história grande. Tão grande que eu não tô conseguindo nem descer aqui. Vamos ver se vai. Acho que agora vai. Peraí, tem que ser com esse teclado. Ah, desceu. Só que em 1952 ele foi internado pela primeira vez em uma clínica ali na região da Tijuca, no Rio.
E em outubro de 1954, um exame de sangue, um exame feito na Casa de Saúde Santa Clara de Belo Horizonte, revela que Heleno está com sífilis em grau avançado. E no dia 19 de dezembro de 1954, Heleno dá entrada na Casa de Saúde São Sebastião, em Barbacena. Morrendo 4 anos, 10 meses e 25 dias após a internação. Foi encontrado morto. E deixou um legado de um craque furioso, com um estilo de jogo impulsivo, mas que chamava atenção pelo brilho, pelo talento e, acima de tudo, por sua grande história. Esse foi Heleno de Freitas. Bom, minha gente, era isso. Eu tô pra fazer esse vídeo do Heleno de Freitas, pra vocês terem uma ideia. Desde janeiro. Já tem 6 meses que eu tô com esse roteiro pronto e eu não lembrava. Eu dando uma vasculhada aqui, fazendo a faxina no notebook, achei o roteiro. Que legal, né? Eu tô demais. Eu falando que eu não tinha vídeo e não achava o roteiro. Só eu mesmo. E é isso, minha gente. Eu tô procurando aqui mais algumas histórias, mas essa de Heleno de Freitas, sem dúvida, merece um grande destaque. Como eu falei pra vocês, ele tem a sua história imortalizada no cinema. Rodrigo Santoro deu vida ao personagem. E olha, eu assisti o filme, que eu gosto bastante de cinema nacional, e eu adorei. Assistam Heleno, porque vale muito a pena. Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo pra todo mundo e